já teve todos já. E vai ter que arrancar todos. Ele tava falando que assim, a primeira vez que eu fui lá tinha 8 anos. Que eu já tinha, o meu metabolismo era de uma menina de 10 anos. E eu ainda estava mais avançado. Desde pequenininha. Você já falou a mesma coisa. Era 1 ano, já tinha 2. De 2 já tinha 6. Deus abençoe também, irmã. Amém. Você também, irmã. Amém. Fica tranquila. Aquele dia era eu que tava. Hoje é você, tá vendo? A irmã tá apagada? Não é de metal? Não, irmã, que isso? É próprio, né? Aí, ó, tá vendo? A rebeldia, a rebeldia. A irmã tá nervosa?
Boa tarde, pessoal. Quem é criança, levanta a mão. Tem alguns que não levantaram a mão. E hoje, só podem estar aqui quem for criança. Quem não for criança, pode levantar e ponha-se daqui para fora. Haha, você gostou, né? Vamos fazer assim, ó. Quem não levantou a mão, quem não é criança, a gente tem um procedimento simples, muito fácil, para que todo mundo aqui vire criança. Tá bom? Eu vou ensinar para vocês. Quem tem mais de 2 anos de idade, já não é mais criança, vai ter que fazer, tá? Alguém aqui tem menos que 2 anos? Está com a mão levantada, menos de 2 anos. Ó, é muito fácil, hein, pessoal? Tem menos de 2 anos? Ó, levanta a mão. É assim, ó. Levanta a mão direita, dedo indicador da mão direita para cima. Vocês sabem qual é a mão direita, né? Não é aquela que usa para cutucar o nariz, por favor. Aí põe na ponta do nariz, não é dentro do nariz, hein? Não quero ver ninguém tirando meleca aí. Na ponta do nariz, todos. Isso, todo mundo. Agora, mão esquerda levantada. Por cima da cabeça, pega na orelha do outro lado. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso para ela. Ridículo, né? É bem ridículo. Só quem é criança consegue fazer um negócio ridículo assim sem morrer de vergonha. Então, agora que nós só temos crianças aqui na plateia, eu queria apresentar para vocês o nosso grupo, a Turma dos Bonecos. A Turma dos Bonecos é essa turma aqui, acrescida. Eu vou pedir, por favor, que vocês se virem e olhem lá para cima, está o Barbosa lá. Olhem para o Barbosa, porque eu sempre esqueço do Barbosa e ele reclamou, me boicotou na outra apresentação, só porque eu esqueci de apresentá-lo. Então vocês olhem, quando terminar vocês vão lá, cumprimentem o Barbosa. A nossa apresentação, alguém perguntou se é gravada? A apresentação é gravada. Tem DVD e tem fita VHS. Só que as encomendas só podem ser feitas no domingo. Então, se alguém quiser, teria que vir aqui amanhã, depois dos cultos da manhã ou da noite. Tem uma equipe que fica lá embaixo, aí eles fazem a encomenda da fita ou do DVD. Custa somente R$10 e depois você passa por aqui e pega. Nosso grupo então é formado pelo Barbosa, é formada pela Fabiana, que está aqui do meu lado, a Stephanie, a Silvana, que é minha mulher. Garotos, não olhem para ela, ela está comprometida. A Fabiana também é comprometida. Tem o seu João Marquezin, o Rogério, que é o marido da Fabiana, olha o tamanho dele. A Silvana, que está lá. A Juliana e ainda tem a Lucimara, está lá no órgão. E hoje a gente ainda vai ter uma presença especial aqui, que é a Jamile. A Jamile vai cantar uma música que foi composta pela Lucimara, letra e música, com base no tema da nossa apresentação desta tarde. Os que desejarem, que forem de outras igrejas, por exemplo, e quiserem o nosso contato, o nosso cartão, é só, quando terminar a programação, vem aqui e eu entrego o cartão, se vocês quiserem a presença da Turma dos Bonecos na igreja de vocês, vocês falem com a gente tem um cartãozinho, vocês podem levar e depois entrar em contato com a gente. A peça que vocês vão assistir hoje, ela nasceu na UTI de um hospital. Na UTI de um hospital onde eu estava com a minha filha. E a Silvana, minha mulher, passava os dias com ela e eu passava as noites. Saía do meu trabalho, ia lá e ficava com ela todas as noites. E durante essas noites eu li muitas histórias para ela. Li a Bíblia e li muitas histórias. Contei muitas histórias para a Bianca lá na UTI do hospital. E uma das histórias que eu li para ela tem o nome da peça que a gente vai apresentar hoje. E eu achei a história tão bonita que eu quis adaptá-la para que a gente pudesse contar essa história através dos bonecos.
Então eu gostaria, do fundo do meu coração, que vocês, crianças pequenininhas, crianças maiores, crianças cheias de cabelo, crianças que já não têm mais cabelo, que nesta tarde, que vocês não só descobrissem esse Rei sem sombra, mas que vocês tivessem um encontro com esse Rei sem sombra. Jamile vai cantar música composta lá pela Lucimara e tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Sombra nele nunca haverá. No seu reino brilha a luz perfeita que emana do seu coração. Por amor à humanidade o seu Filho enviou, e em um barro de cruz por nós seu sangue derramou. Ele veio dar-nos vida que jamais terminará. Basta cremos nele agora e nossa vida mudará. Se andarmos nesta luz perfeita, comunhão nós vamos desfrutar. E o sangue de Jesus, seu Filho, do pecado nos purificará. Deus é luz e não há nele trevas, sombra nele nunca haverá. No seu reino brilha a luz perfeita que emana do seu coração. Por amor à humanidade o seu Filho enviou, e em um barro de cruz por nós seu sangue derramou. Ele veio dar-nos vida que jamais terminará. Basta crermos nele agora e nossa vida mudará. Se andarmos nesta luz perfeita, comunhão nós vamos desfrutar. E o sangue de Jesus, seu Filho, do pecado nos purificará. Uma vez, numa terra distante, bem distante, um rei muito poderoso. O que ele queria,
comprava com seu ouro ou exigia de seus servos. O rei vivia em um palácio. O palácio era tão grande que tinha 100 quartos. Os quartos tinham móveis bonitos e tapetes caros. Ele tinha quartos para dormir, salas para refeições e até mesmo um salão enorme onde dava festas maravilhosas para seus convidados. O lugar mais bonito do palácio era chamado de Sala do Trono. No meio da sala ficava o trono do rei. Vossa Majestade, um garotinho está visitando o palácio e perguntou se podia ter um encontro com Vossa Alteza. Um garotinho? Por que um garoto ia querer me ver? Eu estou ocupado e não quero ser perturbado. O que ele quer? Eu não tenho certeza, Sua Majestade. Ele só disse que tinha uma pergunta importante para lhe fazer. Ele parece muito preocupado e queria realmente falar com o senhor. Ele disse que iria tomar apenas alguns minutos. Eu não tenho tempo para falar com crianças. Eu tenho um reino para tomar conta. Sim, Sua Majestade. Eu mandarei embora, mas o garotinho ficará desapontado. O rei pensou um pouco e o seu coração começou a mudar. Finalmente, ele disse: Tudo bem, eu o verei então, mas só por uns minutinhos. O guarda deixou a sala do trono e voltou alguns minutos depois. Ao seu lado estava um garotinho vestido com roupa simples e que não tinha sapatos. Seu cabelo estava todo desarrumado, mas seu rostinho brilhava com um grande sorriso. O garotinho trazia um pequeno cachorrinho. Quando o rei viu o garoto com seu cachorrinho, fez sinal para ele chegar perto do trono. O garoto foi direto para onde o rei estava e o cumprimentou. Sim, meu filho. Qual é a pergunta importante que você tem para me fazer? Está tudo bem, não fique com medo. Vá em frente e faça a sua pergunta. Sua Majestade, eu queria perguntar ao senhor sobre as sombras. Sombras? O que tem as sombras? Bem, senhor, eu não entendo porque nós temos sombras. Minha sombra me segue aonde quer que eu vá. Algumas vezes ela fica bem grande e outras bem pequenas. Sempre que eu me viro, minha sombra se vira também. Com certeza todo mundo tem uma sombra, todos os meus servos têm sombras, minha rainha tem sombra, o príncipe herdeiro tem sombra, até eu mesmo que sou o rei tenho uma sombra. Eu não sabia que os reis também tinham sombras. Olhe, Sua Majestade, veja, meu cachorrinho. O garotinho colocou seu cachorrinho no chão. O cachorrinho viu sua própria sombra e começou a persegui-la. Pulou sobre ela, mas sua sombra havia saído do lugar. Quando o cachorrinho andava, sua sombra andava. E não importava o quanto o cachorrinho tentava, ele não conseguia agarrar sua própria sombra. Enquanto o garoto e o rei assistiam o cachorrinho correr atrás da sua própria sombra, o rei riu tanto que lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. Isso é muito divertido. Eu não me divirto assim desde que era um jovem príncipe. Mas qual é a pergunta que você tem para me fazer, garoto? Bem, senhor, algumas vezes é divertido brincar com as sombras, mas em outras elas me dão medo. Quando eu estou na cama à noite e a vela da... Desculpa, Sua Majestade, eu preciso tossir. Quando eu estou na cama à noite e a vela está acesa na mesa, eu vejo todo tipo de sombras assustadoras na parede. As sombras do dia não me assustam, mas as da noite me dão muito medo. Sim, eu entendo o que você quer dizer, garoto. Chega mais perto que eu vou te dizer um segredo.
Eu também tenho medo das sombras à noite, foi por isso que eu casei. Descobri por que vocês casam. Mas você ainda não me fez a sua pergunta. Na verdade, Sua Majestade, eu tenho 2 perguntas para fazer. Era uma só, já vai abusar, é? A primeira é: de onde vem as sombras? A segunda pergunta é: para onde elas vão quando saem? Toda noite, quando minha mãe assopra a vela no meu quarto, todas as sombras vão embora. Estas perguntas são de fato difíceis, eu realmente não sei. Na verdade, eu nunca tinha pensado sobre isto antes. Eu vou lhe dizer uma coisa, garoto. As perguntas que você fez são muito misteriosas. Vou chamar os sábios do reino e ver se eles podem respondê-las. Se você voltar na próxima semana para me ver, eu terei as respostas. Com estas palavras, o rei sinalizou para o garoto de que o encontro estava acabado e que era hora de sair. Assim que o garoto saiu, o rei convocou seus sábios para uma reunião. Sábios, eu tenho um problema para vocês resolverem. Algumas perguntas que preciso que vocês respondam. Os sábios estavam contentes porque o rei tinha pedido o conselho deles, mas também estavam com medo de não poderem responder às perguntas. Diga-nos, ó rei, quais são as perguntas e nós tentaremos respondê-las. Eu tenho 2 perguntas. Primeira, de onde vêm as sombras? Segunda, para onde elas vão quando as velas se apagam? Suas perguntas são difíceis, ó rei. Por favor, dê-nos um dia para que possamos discuti-las e ver se podemos respondê-las. Por que vocês não me dão as respostas agora? Vocês são considerados os homens sábios, mas não conseguem responder as perguntas de uma criança. Sua Majestade, nós entendemos a sua preocupação, mas, Majestade, algumas vezes as perguntas mais difíceis são as feitas pelas crianças. Nós imploramos que o Senhor seja paciente conosco e nos dê o tempo que precisamos para estudar o assunto. Tudo bem, vocês podem ter um dia, mas só um dia. Se não puderem responder a estas perguntas até amanhã, eu vou expulsá-los do meu reino e achar outros melhores para ocupar os seus lugares. Então, os sábios saíram rapidamente da sala. Eles se encontraram novamente, logo depois, na sala de estudos do palácio. Eles estudaram as perguntas até de madrugada, discutindo e debatendo entre eles sobre as respostas. Finalmente, um pouquinho antes do amanhecer, eles chegaram a um acordo. Eles tinham respostas para o rei, mas ainda não tinham certeza de que estavam corretas. O chefe dos sábios foi escolhido para falar pelo grupo. Ele tirou uma sonequinha, tomou café da manhã e então preparou suas anotações para o encontro com o rei. Enquanto isso, o rei tinha se levantado cedo e já estava na sala do trono. Ele andava de um lado para o outro. Estava muito nervoso e aborrecido. Desde que o garoto tinha feito as perguntas, o rei não havia conseguido tirá-las da cabeça. Ele andava e andava, pensando nas perguntas. Tudo o que ele conseguia pensar era na sua sombra. Toda vez em que ele se virava, ele via sua sombra. Sempre que via sua sombra, ficava ainda mais aborrecido. Sabendo que não havia mais ninguém na sala, o rei começou a falar com a própria sombra. Vai embora! Eu estou ordenando que você me deixe, sombra. Não me irrite. Você ainda está aí? Sombra! Saia, eu lhe ordeno! Você ainda está aí? Sombra, vai embora! Não se recuse a me obedecer! Ai, sombra, você ainda está aí, é? Ah, não pira, vai, vaza! Imploro, vai embora! A sombra não respondeu e também não foi embora.
Quando chegou a hora do encontro com os sábios, o rei estava cansado por causa da luta com a sua sombra. Ele sentia como se tivesse apanhado como um cavaleiro na batalha. O guarda do palácio entrou na sala do trono e anunciou ao rei que o chefe dos sábios estava pronto para vê-lo. Na mesma hora o rei mudou. Ele se animou com a esperança de que o chefe dos sábios pudesse responder às perguntas e pôr um fim à sua luta com a sombra. O chefe dos sábios estava de bom humor. O rei estava feliz em vê-lo. Sorriu para ele e acenou para que entrasse. O chefe dos sábios entrou e caminhou em direção ao rei e carregava na mão um pequeno espelho. Boa tarde, sábio. O que é isso que você tem aí? Boa tarde, humilde majestade. Isto é um espelho, um simples espelho. Eu trouxe comigo na esperança de que ele possa me ajudar a responder às suas perguntas. Bom, muito bom. Então você tem as respostas? Talvez, humilde majestade. Nós temos respostas para o senhor, mas elas são muito misteriosas. Acreditamos que as sombras são feitas de luz. Sabemos que quando a luz brilha, podemos ver sombra. Mas quando a luz não existe, também não existe sombras. Isso eu já sabia. Quando não há luz, eu não posso ver coisa alguma, muito menos a minha sombra. Tem que haver mais do que isso, sábio. Mas tem, humilde majestade. Escute, por favor. Naturalmente que não podemos ver coisa alguma sem luz. Se não existisse a luz, nós seríamos como cegos apalpando o nosso caminho na escuridão. Mas, mesmo quando temos a luz, ainda existe alguma escuridão à nossa volta. Isto tudo pertence ao grande mistério da luz. Humilde sábio, se não parar de me chamar de humilde majestade, terei que mandar cortar a sua humilde cabeça. O que é misterioso a respeito da luz? Muitas coisas, excelentíssima majestade. Primeiro, ela se move muito rápido. Se entramos em um quarto escuro e acendemos uma vela, quanto tempo demora para que o quarto fique claro? Se assopramos a vela, quanto tempo demora para que o quarto fique escuro? O quê? Nenhum tempo, acontece em um instante. Majestade, sua primeira resposta estava mais perto da verdade do que a segunda. Acontece em menos do que um instante, menos do que um segundo. Parece acontecer no mesmo instante. Mas tudo leva algum tempo para acontecer, mesmo para a luz brilhar. Mas acontece tão rápido que certamente parece acontecer no mesmo instante. Este é um dos grandes mistérios da luz. Entendo. Isto é muito interessante. Mas quais são os outros mistérios da luz? Olhe para o espelho, ó rei, e me diga o que o senhor vê. Vejo um rosto lindo, maravilhoso, tão reluzente, até parece o Paulo Boaz. Tá bom. O senhor se vê inteiro no espelho, majestade? Não, naturalmente que não. Vejo apenas o meu maravilhoso rosto, esse rosto tão bonito, tão belo, tão lindo, tão maravilhoso. Majestade, é realmente o seu rosto cara de pau no espelho? Naturalmente que este é o meu rosto cara de... Cara do quê? Sou eu quem está olhando no espelho, não é o rosto de mais ninguém. Tem que ser o meu. Ninguém pode ser tão bonito, tão belo, tão maravilhoso. Sua majestade, não é o rosto de mais ninguém. Na verdade, não é o rosto de ninguém, nem o seu. Seu rosto está onde sempre esteve, na frente da sua fuça. Seu rosto não deixou seu corpo e rastejou para dentro do espelho. O que o senhor vê no espelho é uma imagem do seu rosto. Isso significa que eu não me pareço realmente com o que eu vejo no espelho, esse rosto lindo, maravilhoso, tão reluzente. Cale-se, o senhor me deixa louco! Bem, sua majestade,
O senhor se parece bastante com o que vê no espelho, mas o que o senhor vê não é exatamente como o senhor é. Este é o mistério do espelho. A luz brilha sobre nós e quando olhamos no espelho, ela faz um reflexo. É como se a luz batesse em nosso rosto e refletisse no espelho. Nossa imagem no espelho não é nosso rosto, mas o reflexo da luz que bate no nosso rosto. Isso é extraordinário, eu não consigo entender. Majestade, se o senhor deseja, venha comigo. Me desculpe, não se sinta mal, sua burríssima majestade. Eu estou certo de que nenhum de nós entende isso realmente. Nisso está o mistério. Mas você disse que existem outros mistérios sobre a luz. Quais são eles? Majestade, se o senhor deseja, venha comigo um momentinho até a janela. O rei concordou e foi até uma grande janela na sala do trono. Estava um dia claro do lado de fora e o sol estava brilhando bastante. Os raios do sol entravam na sala do trono pela janela. Veja, ó rei, o sol entra claramente através da janela, mas sua luz não pode atravessar a porta. Este é o outro grande mistério da luz. Ela pode brilhar através de algumas coisas, mas não de outras. Algumas coisas bloqueiam a luz, e é por isso que temos sombras. O quê? Você quer dizer que esta é a razão pela qual nós temos sombras? Aqui, sua majestade. Fique em pé, em frente à janela onde a luz está brilhando. Veja, o senhor não deixa a luz passar. Olhe sobre o seu ombro e veja a sua sombra. Sua sombra aparece onde a luz não brilha. Hoje à noite, olhe para a lua. Ela é um círculo brilhante no céu. Mas, quando o nosso mundo se coloca entre o sol e a lua, ela fica escura. Isto é chamado de eclipse. O senhor vê? Não somente tudo no mundo tem uma sombra, o próprio mundo tem uma sombra. O rei ficou muito quieto. Pensou por um instante e então caminhou até uma grande arca de tesouro que ficava na sala do trono. Ele abriu a arca, pegou várias moedas de ouro e as deu ao chefe dos sábios. Você e seus homens sábios trabalharam muito bem. Estas moedas de ouro são a recompensa por terem respondido às minhas perguntas. Mas eu ainda tenho uma pergunta para fazer. Como eu posso escapar da minha sombra? Como posso fazer para que ela suma para sempre? Eu quero ser conhecido como o Rei Sem Sombra! Eu acho que o seu pedido é... impossível. Nem mesmo para sua majestade, ó rei. Para fazer sua sombra desaparecer para sempre, o senhor teria que fazer o sol parar de brilhar. Até mesmo o senhor não tem poder para fazer isso. Mas eu quero ser o único rei sem sombra! Eu sinto muito, Sua Alteza. Ouvir falar sobre um único rei que não tem sombra. O quê? Quem é esse rei sem sombra? Onde ele mora? Como ele pode não mandar o sol não brilhar? Eu não sei quase nada sobre esse rei. Eu ouvi sobre ele, mas não o conheço. Se o senhor quiser saber sobre o rei sem sombra, terá que visitar o homem da caverna. O homem da caverna? Quem é esse homem? Onde eu posso encontrá-lo? Se o senhor quiser encontrar o homem da caverna, terá que viajar para o deserto, lá na beira da montanha onde o vento faz a curva. Existe uma grande caverna na qual vive um profeta. O profeta é um homem santo e conhece os segredos do rei, que não tem sombra. Eu irei logo. Com estas palavras, o rei e o chefe dos sábios foram embora.
O rei reuniu seus cavaleiros. Eles montaram em seus cavalos e cavalgaram com o rei rumo ao deserto. Quando alcançaram a beira do deserto, eles desceram dos cavalos e caminharam em direção à grande caverna. Ao ouvir os cavaleiros se aproximando, o profeta foi até a entrada da caverna e ficou esperando. Você é o homem da caverna? Sim, eu sou. Se você quiser falar comigo, deve entrar aqui sozinho. Eu sou o rei e tenho medo de escuro. Sim, eu sei quem você é. Entre na caverna e conversaremos. O que você deseja saber, ó rei? O meu chefe dos sábios disse que existe um rei que não tem sombra e que você poderia me dizer mais sobre ele. Sim, existe tal rei. Ele é maior rei de todos. Onde ele está? Onde fica o reino dele? Ele está exatamente aqui, ele está lá, ele está no lugar de onde você veio. Seu reino não tem fronteiras, seu domínio não tem fim. Como isto pode acontecer? O reino de qualquer rei tem fronteiras. Além disso, como este rei pode estar aqui, lá e no lugar de onde eu vim? Você está falando em enigmas, profeta? Esse grande rei está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é invisível e por isso não pode ser visto com olhos humanos. Ele não tem carro, não tem braços ou pernas como reis comuns. Ele é um espírito, mas também um rei. Então esta é a razão pela qual ele não tem sombra? Só coisas com corpos têm sombra, não é isso? Bem, está quase certo, mas não muito. É verdade que só coisas com corpos têm sombras como essas na parede de minha caverna. Mas existe outro tipo de sombra, que até mesmo as coisas espirituais podem ter. Agora você está falando em enigmas de novo? Qual é o outro tipo de sombra que existe? Existe a sombra do mal. Todos nós temos uma parte espiritual e nós mesmos. Nós a chamamos de alma. Quando fazemos alguma coisa errada, nós pecamos. E pecado é como uma sombra escura na nossa alma. Só uma alma que é pura não tem sombra nela. Sua alma tem sombra? Você é considerado um homem santo e eu pensava que homens santos não tinham escuridão nos seus corações ou almas. Até mesmo os homens santos como os profetas têm sombra nas almas. Eu não sou perfeito e ainda faço coisas erradas. Só quando eu morrer e for para o céu é que a sombra deixará a minha alma para sempre. Não é só porque ele é espírito que o grande rei não tem sombra. Ele não tem sombra porque é completamente santo. Ele nada faz que seja mal. Ele não tem pecado. Não existe escuridão nele. O rei sem sombra é o próprio Deus. Ele é rei sobre tudo. Ele é rei até mesmo sobre você. Ele é aquele que faz o sol brilhar e a chuva cair. Seu reino está em todos os lugares, por todo o tempo. O rei estava muito interessado em ouvir mais sobre o rei sem sombra. Ele sentou na caverna por horas, ouvindo com atenção enquanto o profeta ensinava muitas coisas a respeito do rei, que é Deus. Finalmente, quando o sol começou a se pôr, o rei se despediu do profeta. Ele se juntou aos seus cavaleiros para a longa cavalgada de volta ao palácio.
Aquela noite, o rei não dormiu bem. Ele se mexia e virava na sua cama. Seu corpo estava cansado, mas sua mente estava bem acordada. Tudo o que ele conseguia pensar era nas coisas maravilhosas que tinha aprendido sobre o rei sem sombra. Finalmente, o rei adormeceu. Na manhã seguinte, o rei se levantou e convocou seu guarda. Guarda, encontre o garotinho que esteve aqui com o seu cachorrinho o outro dia e o traga até mim. Qual é o nome dele? Eu não sei, esqueci de perguntar seu nome. Meu nome é Marcão. Não é o seu nome, é o nome do garoto. Encontre o garoto de qualquer forma, procure por todo o reino até o achar e o traga aqui. Com esta palavra, o guarda deixou o palácio e começou a procurar o garotinho por todo o reino. Ele foi de aldeia em aldeia e de casa em casa, até que chegou a um pequeno chalé. Lá no jardim, ele viu um garotinho com sua irmã mais velha e seu irmão mais novo, todos brincando com um cachorrinho. O guarda, então, se aproximou. Você é o garoto que visitou o rei com o seu cachorrinho? Sim, eu estive lá com o meu cachorrinho. Bom, finalmente eu encontrei você. Você deve vir comigo agora até o palácio, porque o rei quer falar com você. Os meus irmãos podem ir comigo? Eles não acreditaram quando eu disse que tinha encontrado um rei. Ah, eu entendo. Naturalmente que seus irmãos podem ir com você. E traga também o seu cachorrinho. Assim, as crianças e o cachorrinho foram com o guarda até o palácio. Quando entraram na grande sala do trono, o rei ficou feliz em ver o garotinho e os convidou a se aproximarem. Eu estou muito contente que meu guarda o tenha encontrado. Agora me diga, garoto, qual é o seu nome? Meu nome é Ricardo e essa é minha irmã mais velha, a Karina. Oi. E o meu irmão mais novo, o Miguel. Oi. Eu tenho muitas coisas para lhes dizer. Eu lhes contarei os mistérios das sombras. As crianças escutaram cuidadosamente enquanto o rei explicava todas as coisas que ele havia aprendido com o chefe dos sábios sobre sombras e luz. Agora, eu guardei o melhor para o fim. Eu vou contar para vocês o que aprendi com o homem da caverna sobre o rei que não tem sombra. Sim, por favor, conte para nós. O rei contou a elas sobre o grande rei que podia estar aqui, lá e em todos os lugares ao mesmo tempo. Este rei não é como qualquer outro rei em todo o mundo. Ele fez o mundo e tudo o que está nele. Ele é rei sobre todas as coisas. Mas por que ele não tem sombra? Lembrem-se do que eu lhes disse. As sombras vêm da luz. Esse grande rei é a própria luz. Sua luz é mais brilhante do que o próprio sol. Ele vive em uma luz poderosa e brilhante que ninguém pode nem mesmo olhar para ele sem ficar cego. Ele tem um tipo especial de corte. É a corte celestial. Seus servos e cavaleiros não são como os meus. São especiais. Eles se chamam anjos. Estes anjos estão na corte do grande rei todos os dias. Eles voam sobre o seu trono e cantam uns para os outros assim: Santo, Santo, Santo. Nossa, Vossa Majestade, que voz bonita! Até parece Johnny Bravo cantando! Johnny Bravo foi meu aluno de canto. Nossa! Mas o que quer dizer santo? Eu quero saber. Ele é chamado santo porque ele é puro. Não existe mal ou maldade no seu coração. Ele nunca fez nada errado. Nunca cometeu um só pecado. O profeta me disse que Deus,
O rei não tem sombra, ele é todo luz, e a luz está cheia de glória deslumbrante. Sua luz é tão brilhante que até mesmo os anjos, seus servos celestiais, têm que usar as asas para cobrirem seus olhos quando estão na sua presença. O grande rei não se curva diante do homem. Todos os homens devem se curvar diante dele em sua grande majestade. Quando entram na minha sala do trono, vocês devem se curvar diante de mim, porque eu sou seu rei. Mas eu não me curvo diante de homem algum. Mas mesmo eu devo dobrar os meus joelhos diante do grande rei. O rei sem sombra é tão grande que até mesmo eu devo me curvar diante dele. Ele é meu governador. Ele é meu rei. Que coisa! Eu achava que o Senhor era o maior de todos os reis. O Senhor quer dizer que existe um rei tão grande que até mesmo o Senhor deve se curvar diante dele? Sim, Ricardo. Eu posso ser um grande rei, mas eu sou um rei com sombra. Mesmo quando o sol se põe e assopramos as velas no palácio, ainda tem uma sombra na minha alma. Eu não sou puro e santo como o rei no céu. Até eu vê-lo no céu, sempre terei uma sombra. Isso significa que algum dia sua sombra irá embora? Sim, Karina. Quando eu morrer e for para o céu, finalmente verei a Deus, como Ele realmente é. Eu verei a sua glória. Olharei diretamente para a beleza de sua santidade. Então, nesse dia, minha sombra me deixará para sempre. Deus irá tirar todo o mal do meu coração. Minha sombra irá embora, porque eu serei puro, como Ele é puro. Ele vai me fazer santo, como Ele é santo. Desde que falei com o homem da caverna, meus olhos foram abertos para as coisas que nunca tinha entendido antes. Agora estou curioso para saber mais sobre o Rei sem sombra. Vocês estão alegres porque lhes foi permitido visitar o meu palácio e falar comigo? Sim! Mas agora eu dou um conselho a vocês. Procurem o grande rei. Procurem seu palácio. Procurem cuidadosamente pela porta que abre o caminho da sala do seu trono. Se vocês o procurarem, vocês o encontrarão. Se vocês o encontrarem, nunca mais terão que se preocupar com sombras de novo. Com estas palavras, o rei acenou para as crianças saírem. Elas voltaram para sua casa pulando e saltando como tinham vindo. Naquele dia, começaram a procurar pelo Rei sem sombra. Queremos agradecer a presença de vocês aqui. Esperamos realmente que vocês tenham um encontro com o Rei sem sombra. Muito obrigado.